Fala galera, eu sou o professor Adriano Peixoto e neste vídeo vou resolver uma questão de progressão aritmética que apareceu na prova da FUVEST. Vamos para a questão. Em uma progressão aritmética A1, A2, AN, a soma dos n primeiros termos é dada por Sn igual a Bn² mais n, sendo B um número real. Sabendo-se que A3 é igual a 7, determine. Letra A, o valor de B e a razão da progressão aritmética. Na letra B, o 20º termo da progressão. E na letra C, a soma dos 20 primeiros termos da progressão. Então vamos lá, vamos começar aqui pela letra A, é claro. Na letra A, nós temos o seguinte. Eu quero determinar o valor de B nesta fórmula, ou seja, nesta expressão aqui, ó, Sn é igual a Bn² mais n. O que eu vou usar aqui? Eu vou usar o conhecimento do terceiro termo, ou seja, eu sei que o terceiro termo vale 7. E se a gente tomar uma progressão aritmética, por exemplo, A1, A2, A3, A4 e assim por diante, a gente pode observar o seguinte, que se eu somar os 3 primeiros termos, ou seja, fazer aqui S3, e subtrair a soma dos 2 primeiros termos, ou seja, S2, o que sobra é o terceiro termo. Então é justamente o que eu vou fazer. Eu vou fazer S3 menos S2 e vou igualar ao A3. E assim a gente vai conseguir obter quem é o B. Vamos fazer isso então. Aqui, ó, S3 menos S2 é igual ao A3. Bom, mas pela fórmula, o que é S3? S3 pela fórmula é B, que multiplica 3 ao quadrado, menos 3. Ou seja, essa expressão aqui, menos S2. Quem é S2? B vezes 2 quadrado, mais 2. Bom, aqui é mais 3, né? Não é menos 3. Mais 3. Bom, subtraindo essas duas coisas, a gente vai obter o terceiro termo. O terceiro termo vale 7. Bom, agora é só fazer as continhas aqui que a gente vai achar o valor do B. Vamos fazer as contas então. Temos aqui 9B mais 3 menos 4B menos 2 igual a 7. Então, temos 9B menos 4B, isso nos dá 5B. Né? 5B. 3 menos 2, que dá 1, certo? Então, fica 1 de um lado, 7 do outro, 7 menos 1 dá 6. E, portanto, aqui nós temos o nosso B igual a 6 sobre 5. Então, o B já foi determinado. Perceberam que é bem facinho, né? Só precisou aqui desta ideia, né, de usar que a soma dos 3 primeiros menos a soma dos 2 primeiros dá o terceiro termo, certo? Então aqui descobrimos o B. Ainda no item A, eu preciso descobrir o valor da razão, né? Preciso encontrar a razão dessa progressão aritmética. Para encontrar a razão da progressão, eu vou usar a fórmula do termo geral da progressão aritmética. Então, muita atenção aqui. Fórmula do termo geral. Termo geral da progressão aritmética é AN igual a A1 mais N menos 1 multiplicado por R. Né? Então, aqui o termo na posição N, o primeiro termo, N menos 1 multiplicado pela razão. Se eu quero encontrar aqui a razão, né, eu preciso ter um certo termo de uma posição, por exemplo, o terceiro termo, que é um termo conhecido aqui para a gente, preciso ter o primeiro termo e preciso... e a partir daí eu consigo determinar o valor da razão. Agora, o terceiro termo eu tenho, que eu vou usar aqui. Falta descobrir quem é o primeiro termo. Agora, é bem claro que o primeiro termo é a mesma coisa que S1. Porque S1 é a soma do primeiro termo. É o único termo da soma. Então, S1 tem que dar para a gente o primeiro termo. Então, vamos ter aqui S1 igual
aplicamos a fórmula, só que agora a gente sabe quem é o b, né? Então, b, que é 6 sobre 5, multiplicado por 1 ao quadrado, mais 1, né? 1 ocupa o lugar do n, e 6/5 aqui é o nosso b, que foi encontrado no item anterior. Agora é só fazer a continha, nós temos 6 sobre 5 mais 1. 6 sobre 5 mais 1, o que a gente faz aqui? Ó? Pega a visão aqui rapidinho, você multiplica aqui, 5 vezes 1, que dá 5, e você depois soma com o termo lá de cima, que vai dar 11. Então, isso aqui é igual a 11 dividido por 5, o denominador que já tinha lá. Então, esse aqui é o nosso primeiro termo. Agora, com o primeiro termo e o terceiro termo conhecidos, a gente consegue determinar a razão. Então, a gente vai usar a fórmula da seguinte maneira, né? O A3 ele é igual ao A1 mais 3 menos 1 multiplicado pela razão. Mas o A3 é conhecido, foi dado no enunciado, vale 7. O A1 eu acabei de encontrar, 11 sobre 5, mais 2 que multiplica a razão. Então, nós temos o seguinte, 7 menos 11 sobre 5, certo? É igual a 2 vezes a razão, né? Então, vamos lá. 2 vezes a razão é a mesma coisa que 7 menos 11 sobre 5. Usando o mesmo truquezinho que foi feito aqui em cima, né? A gente tem que 7 menos 11 quintos vai nos dar 24 quintos. Então, 2R é igual a 24 sobre 5. E quando esse carinha passar para o outro lado dividindo, você vai ter R igual a 12 sobre 5. Então, encontramos aqui o valor da razão da progressão aritmética. Ou seja, tudo isso aqui foi para responder o item A. Então, descobrimos o B da fórmula, da soma, certo? Depois do B, a gente descobriu aqui a razão da progressão aritmética. No segundo item, ou seja, no B, ele pede a soma dos 20 primeiros termos, ou melhor, ele pede o 20º termo da progressão. Né? Vamos voltar aqui. Ó. No item B, ele pede o 20º termo da progressão. Como podemos achar o 20º termo da progressão? Fórmula do termo geral, mais uma vez, tá certo? Então a gente vem aqui, ó. Item B. Eu quero encontrar o A20. O A20 será igual ao A1 mais 20 menos 1 multiplicado pela razão. Então, nós sabemos aqui o A1 e sabemos quem é a razão agora. Então, vamos ficar com a seguinte conta. O 20º termo, A20, é igual ao primeiro termo, o A1, que foi determinado ali em cima, 11 sobre 5, mais 19, que multiplica a razão, 12 sobre 5. Tá? Isso é igual ao seguinte, 11 sobre 5 mais 12 multiplicado por 19 vai dar 228 sobre 5. Quando você somar 11 quintos com 228 sobre 5, dá 239 quintos. Então, A20 é igual a 239 quintos. Então, o 20º termo foi aqui encontrado. Então, temos aqui o item B respondido. 20º termo, 239 sobre 5. O que falta encontrar ainda? O item C. O item C que pede, olhamos aqui, ó, item C, pede para a gente a soma dos 20 primeiros termos da progressão. Bom, podemos aplicar a fórmula que foi dada com o B que a gente encontrou. Então, vamos lá. Soma dos 20 primeiros termos. Item C. Quero encontrar a soma dos 20 primeiros termos, S20, né? Aplicando a fórmula com o B que a gente havia encontrado. O B era 6 quintos, então 6 quintos vezes N ao quadrado, né? Mais N, ou seja, mais 20.
Agora vamos fazer essa continha, vamos encontrar aqui 6/5 vezes 400 mais 20. Então a gente encontra aqui que o S20 vale. Bom, aqui você pode dividir o 400 por 5, então você vai ter 6 vezes 400 dividido por 5, que é 80, mais o 20 que está ali. Então nós temos aqui 6 vezes 80, 480, mais 20. Então, finalmente, S20 é igual a 480 mais 20, que vale 500. Então, a gente termina essa questão de progressão aritmética que caiu na FUVEST, vestibular para a Universidade de São Paulo, certo? Então, é só agora curtir o vídeo, marcar lá o sininho, compartilhar com os colegas e até o próximo vídeo, pessoal.